Olá! Na aula de hoje daremos continuidade aos conceitos vistos da cinemática. Relembraremos a primeira, segunda e terceira expressão da cinemática obtida nas aulas anteriores mediante exercícios. E para aquilo comecemos com o seguinte vídeo. Festejou antes de tempo. Número 9 consta em que há duas corredoras, Ana e Bianca, participam de uma carreira, de uma competição. Quando Ana está a 22 metros da linha de chegada, tem uma velocidade de 4 metros por segundo e está a 5 metros detrás de Bianca, quem tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Segundo essa imagem, resume-se essas informações. Bianca acha que ganhará e desacelera durante o tramo restante a uma razão constante de 0,50 metros por segundo ao quadrado, até a linha final. Que aceleração constante necessitará ter Ana para chegar empatada com Bianca? Segundo essas informações mencionadas e na imagem que tem-se nesse exercício, há duas corredoras, uma a 22 metros da linha de chegada e outra a uma distância menor que 22 metros, pois está a 5 metros na sua frente, mas as suas velocidades iniciais são diferentes, de 4 e 5 metros por segundo. Faltam 22 metros para culminar a competição de Ana e menos distância para Bianca. Tendo presentes as noções, definimos o referencial na posição inicial de Ana. Se diz que aos 22 metros da linha de chegada, ou seja, que Ana inicialmente estava numa posição 0 metros. Segundo essa imagem apresentada anteriormente, com base nessa posição, fará-se-á a descrição do processo físico, do movimento, cuja velocidade inicial era de 4 metros por segundo, e a grande incógnita, qual será a aceleração necessária para empatar com Bianca na competição? Se Bianca inicialmente estava numa posição de 5 metros por segundo, com uma velocidade inicial de 5 metros, uma posição de 5 metros com uma velocidade de 5 metros por segundo e desacelerando uma taxa constante de uma aceleração negativa de 0,50 metros por segundo. Lembrando-lhes que a palavra desaceleração faz alusão a uma aceleração com sinal negativo, diminuindo a velocidade à medida que transcorre o tempo. Como determinar a condição de empatar? Como poder ter essa condição e plasmá-la mediante as equações, as expressões físicas? Se Bianca avança sem reparar da sua adversária, ou seja, se está Bianca sozinha, faltando 17 metros para culminar a competição, e vai simplesmente desacelera essa taxa constante, inibindo ou sendo sem reparando de qualquer outra adversária e finaliza nessa posição. Quanto tempo transcorrerá para que Bianca finalize e possa concluir a competição? E a partir dessa conclusão, ou desse tempo, Ana, que está na parte traseira, deverá acelerar para que nesse mesmo instante possa chegar empatada com Bianca na linha e culminar a competição. A posição final define-se, com base no referencial, como 22 metros, ou seja, a linha de culminação está a 22 metros na frente de Ana. A posição de Bianca em relação do tempo, para aquilo usaremos a segunda expressão da cinemática, mas nesse caso denotando a posição de Bianca em função do tempo e do tempo ao quadrado, da sua posição inicial, da sua velocidade inicial e da aceleração que possui, nesse caso da desaceleração que tem, ou uma aceleração negativa. Mas esse instante específico de tempo 1, de tal forma a ser substituído nessa expressão, deverá ser equivalente a obter a posição final. Mas qual deverá ser esse instante de tempo T1 e T1 ao quadrado, que na hora de substituí-lo nessa expressão seja equivalente à sua posição final, culminar a competição? É difícil responder a essa pergunta, mas o que acontece se passamos esse elemento à direita? Pois, nesse caso, além de ter uma expressão igual a zero, tem-se um polinômio em relação a esse tempo 1, que é a grande incógnita, onde é um termo associado ao tempo 1 ao quadrado, onde é um termo associado ao tempo 1 à primeira potência, e aqui
embora não esteja escrito, está o tempo 1 associado à potência 0. Há um polinômio de grau 2, onde se faz a escrita organizada descendente em relação às suas potências, tem-se um coeficiente ou um número, que nesse caso é a aceleração dividido por 2, que multiplica o termo associado ao tempo ao quadrado, a velocidade inicial multiplicando o tempo à primeira potência e a diferença das posições. Como poder resolver e calcular esse tempo de tal forma que substituí-lo nessa expressão que está no requadro amarelo resulte totalmente zero? Qual será esse instante específico? E conhecendo esse instante de tempo, saber-se-á qual será o tempo que gastará Bianca em chegar até a linha e concluir a competição. Mas para resolver essa expressão, que é um polinômio de segundo grau, ou uma função quadrática, usaremos uma expressão geral das funções quadráticas, as suas soluções, ou seja, quando que um polinômio de segundo grau é igual a zero. De forma geral, tem-se que o polinômio de segundo grau é uma variável, a segunda potência, vezes um coeficiente, mas a mesma variável, a potência 1 vezes um coeficiente, mais uma constante, igual a zero. Mas de forma geral, esse polinômio, cujo gráfico é uma parábola, está associado com os coeficientes a, que simboliza ou representa a concavidade ou a direção da parábola. De ser A positivo, a curva será para cima, e de ser A negativo, a curva será para baixo. O coeficiente angular, que nesse caso visualmente é muito difícil de interpretá-lo, e essa constante, esse terceiro termo, que chama-se coeficiente linear. Interpreta-se graficamente como sendo o valor da função quando sua variável é nula, ou seja, 0, 0, a sua imagem é equivalente a essa constante, a esse coeficiente linear. Dessa forma, o cruzamento da curva com o eixo das ordenadas é exatamente o valor de C. E a grande pergunta, qual deverão ser os valores da variável tal que a expressão seja nula? Na hora de substituí-la aqui, a imagem dessa função seja igual a zero, como poder determinar esses valores? De fato, há dois valores, um menor e outro maior. Para aquilo, usa-se as soluções das equações quadráticas, ou essa expressão conhecida coloquialmente como sendo Bhaskara, mas Bhaskara é o sobrenome de uma pessoa que já morreu, mas sempre se faz alusão dizendo que é Bhaskara. E organizando os termos, nesse caso os coeficientes do polinômio, o coeficiente A, B e C, nessa expressão, obter-se-á as duas soluções, quando que a função é igual a zero. E esses dois valores de x conhecem-se como sendo as raízes da função quadrática. Tem um valor positivo e um valor negativo, ou, uma interpretação melhor, tem um valor menor e um valor maior. Dessa forma, usando essa expressão das soluções quadráticas e tendo o polinômio anterior, substituindo os valores, a metade da aceleração da desaceleração de Bianca, a sua velocidade inicial e a diferença entre as posições, identificar-se os coeficientes A, B e C. Dessa forma, substituindo os valores por extenso na solução da equação quadrática, obtém-se, a partir desses valores, algo por calcular. Mas analisemos inicialmente radicando o elemento que está dentro da raiz quadrada. O negativo, 4, vezes menos 0,25, que significa um quarto expresso em metros por segundo ao quadrado, 4 vezes 1 quarto é igual a 1, e negativo com negativo positivo. Esse 1 tem unidades de metros por segundo ao quadrado, que, ao ser multiplicado por menos 17 metros, terá unidades de metros ao quadrado por segundos ao quadrado. Poderá ser subtraído da segunda potência da velocidade inicial ao quadrado, pois a segunda potência age sobre o número e age sobre as unidades, implicando que agora as unidades sejam de metros ao quadrado por segundos ao quadrado. E o resultado do segundo elemento é 17 metros ao quadrado por segundos ao quadrado. Ambos possuem as mesmas unidades, portanto, fisicamente, ambos poderão operar, ou poderão ser somados ou poderão ser subtraídos. Nesse caso, na subtração, obtém-se a diferença igual a 8, mas a raiz quadrada que age no número e nas unidades simplificará a potência das unidades, e obtendo unidades de velocidade,
poderá ser somada ou subtraída com essas unidades de velocidade, que esses 5 metros por segundo é a velocidade inicial que tinha Bianca antes de desacelerar. Depois de fazer o processo numérico e simplificar as unidades, obtém-se o tempo. E há 2 instantes específicos em relação a esse sinal positivo ou negativo. Há um tempo menor e um tempo maior. E agora lhes faço a pergunta. Quem finalizar uma competição, se diz que é a pessoa que chega de primeiro. Se chegar de segundo, tem medalha de prata, mas é o primeiro dos perdedores. Quem chegar de primeiro é a pessoa que culmina e, portanto, vale a pena dizer que culminar é acabar, fechar. Portanto, em qual desses 2 instantes obtidos anteriormente será o tempo em que a competição deverá culminar? Quem chegar no primeiro instante ou quem chegar no segundo instante? Fisicamente se diz, e com base na nossa intuição, quem chegar de primeiro é justamente nesse instante, é a solução física, pois a expressão quadrática é um termo matemático para resolver um polinômio de segundo grau. Portanto, nesse problema, há uma solução que é puramente física, se diz que Bianca chegará à linha de conclusão da competição aos 4,343 segundos, depois de desacelerar. Mas a outra solução é uma solução puramente matemática. E essa solução matemática não tem senso nem interpretação. Mas tentaremos fornecer-lhe uma interpretação nessa aula de hoje. Se esse é o tempo em culminar a competição por Bianca, então Ana, nesse instante, haverá de estar nessa mesma posição, na posição final, para pelo menos ambas finalizarem empatadas, chegarem ao mesmo instante, ou nesse mesmo instante, ambas estejam nessa posição. No caso de Ana, como expressar a posição de Ana em função do tempo? Se sabe-se que a segunda expressão da cinemática nos permitirá expressar a mudança de posição em relação ao tempo, seja a expressão da posição de Ana, conhecendo a sua posição inicial, a sua velocidade inicial, e a grande incógnita do problema é a sua aceleração. Mas o referencial era posto inicialmente na posição de Ana, portanto esse elemento é nulo. Sabe-se a sua velocidade inicial e nesse instante específico obtido anteriormente, haverá de satisfazer essa condição para chegar empatada. Se dirá que nesse instante específico a sua posição deverá ser a posição final, para chegar em ambas empatadas. Mas qual será a sua aceleração? Para que isso seja satisfeito. Simplificando esse termo, pois é nulo, e passando esse elemento à esquerda, tem-se o termo à direita que está associado com a aceleração, mas é a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Podemos isolá-lo, simplesmente dividindo passando esse 2 que está dividindo à esquerda, multiplicando e dividindo o tempo ao quadrado à esquerda. Na hora de substituir os valores de todas as grandezas físicas que se conhecem, o tempo, a velocidade inicial e a posição final, terá-se por completo essa expressão. Mas reparem mais uma vez que as unidades na multiplicação desses 2 elementos simplificam-se. O tempo em segundos simplifica com os segundos, portanto terá unidades de metros. E 22 metros menos esse número em metros será equivalente a 4,648 metros. E o tempo final de concluir a competição ao quadrado será numericamente esse valor, e as suas unidades também estarão expressas como ao quadrado, tempo ao quadrado. Então será segundos ao quadrado, cujas unidades compostas são de metros por segundos ao quadrado, sendo essas as unidades da aceleração mínima que Ana deverá possuir ou apresentar ou fazer para chegar empatada com Bianca. Mas se fosse uma aceleração sutilmente maior, seja 0,499, 0,50 ou 1 metro por segundo ao quadrado, se fosse sutilmente maior, isso já lhe permitirá, e portanto a Ana poder-lhe ganhar a Bianca na carreira, na competição. Esse problema resume esse limiar. Qual será o mínimo para empatar? Pois conhecendo esse mínimo, aumentar sutilmente ou aumentando sutilmente esse mínimo já garante-se por completo que ganhará a competição. Em retrospectiva, teria-se que Ana está nessa posição de 0 metros e Bianca está em 5 metros de vantagem. E a linha de final, na conclusão, é 22 metros. No instante inicial, suas posições e as suas velocidades. À medida que transcorre o tempo,
Independente se está reparando que tem uma adversária pegando o último ar, o último fôlego para empatá-la, observa-se que ambas, nesse instante específico, atingem a mesma posição, mas suas velocidades são diferentes. Quem estava acelerando terá uma velocidade maior e quem estava desacelerando uma velocidade menor. Continuando com a descrição dos movimentos, agora analisaremos movimentos que não sejam horizontais, se diz movimentos na vertical. E a primeira pessoa em fazer essa descrição dos movimentos na vertical foi Aristóteles, um filósofo grego que no século IV a.C. estabeleceu, mas nunca chegou a demonstrar, que os objetos mais massivos cairão mais rápidos que os objetos menos massivos. Se pegasse uma rocha, uma bola de canhão cai muito mais rápido que as penas das aves. Mas nunca chegou a explicar por que acontece isso e por que essa diferença, porque um cai mais rápido que o outro. Tempos depois, no século XV depois de Cristo, Galileu Galilei, um astrônomo, filósofo, engenheiro, matemático e físico, mostrou experimentalmente que o tempo ou a distância na queda dos objetos deverá ser proporcional ao tempo ao quadrado. E dessa forma obteve o valor da gravidade, mas o valor da aceleração para baixo. Podemos pensar no nosso dia a dia. Se alguém tem uma bola de beisebol e uma folha de papel, deixá-las livres, sem queda livre. Não tem um jato propulsando para baixo, nem um paraquedas. Livre significa caindo sozinho, livremente. Para aquilo desprezaremos também o atrito com o ar, mas nesse caso não se pode desprezar, pois a folha de papel cai muito mais devagar. E esse arrasto gerado pelo ar faz que a bola de beisebol atinja o chão em um instante menor que a folha de papel atingir o chão. A menos que alguém modifique o formato da folha de papel e, portanto, reduza o arrasto com o ar, e dessa forma ambos objetos caiam ao mesmo instante, atinja no chão ao mesmo instante, esteja na mesma posição no mesmo instante. Podemos pensá-lo numa pedra e uma pena. Então, dentro de um tubo com ar, a pedra é solta com a pena, mas infelizmente a pena, por seu formato que tem, oferece um grande rastro ao ar e demorará a sua queda em relação à pedra, que seu formato que tem, diríamos que tem menos arrasto com o ar e, portanto, cai muito mais rápido. O que Galileu não tinha no momento em que realizava essas experimentações era uma bomba de vácuo, remover o ar, esse líquido viscoso que é o ar, que oferece um arrasto. E o ar, na hora de removê-lo, mostraria-se que independente da posição que fossem soltos, independente da massa dos objetos, independente do formato dos objetos, e partindo ambos da mesma posição, com velocidades zero do repouso ou velocidades diferentes de zero, observaria-se que em queda livre ambos objetos, independente dessas informações, formato e massa, atingirão a base do tubo ou cairão à mesma taxa, atingindo a base ao mesmo tempo, mudando a sua velocidade com a mesma taxa, a mesma aceleração. Dessa forma, poderia registrar-se uma bola de basquete, partindo da posição inicial e deixando-la solta, caindo. No primeiro instante, cai uma determinada unidade de comprimento. No segundo instante, são 4 vezes o que tinha caído no primeiro instante. No terceiro instante, cairá 9 vezes o que tinha caído no primeiro instante. E assim por diante, no quinto, no nono, 81 vezes o que tinha caído no primeiro. E no 10º instante, 100 vezes o que tinha caído inicialmente. Galileu calculou experimentalmente o valor da mudança da velocidade, ou seja, da aceleração. E nesse caso, a aceleração é da gravidade. Exatamente o valor que usaremos para nossa disciplina é de 9,80 metros por segundo ao quadrado. Se diz que é um valor aproximado, pois nosso planeta não é uniforme, a massa não é distribuída homogeneamente em torno da esfera que pertence ao planeta, ou do esferoide que estamos vivendo, mas há regiões onde há mais densidade de massa, há menos densidade de massa, há variações da milésima parte, 10 milésima parte, mas em média poderíamos assumir esse valor para fins práticos e didáticos da nossa disciplina. Como obter essas imagens
da bola de basquete, mediante uma luz estroboscópica, que é uma sequência de flashes, e um anteparo para registrar a posição. E essa sequência de flashes com essa luz estroboscópica, se diz que está a uma determinada frequência, pisca 4 vezes por segundo ou pisca 10 vezes por segundo. Conhecendo o tempo que gasta o tempo em piscar uma e a seguinte, poderia se registrar nas diferentes posições, com a mesma foto, de longa exposição, todo o percurso que realizaria, e ao mesmo tempo na imagem tem essa informação temporal. O exercício 10. Uma bala de canhão é liberada da Torre de Pisa, partindo do repouso, e se move, queda livre, ou seja, alguém chegou até o topo, liberou a bola de canhão com a velocidade inicial 0 e com relação à sua posição das mãos, 0 metros, para baixo, foi caindo no primeiro, no segundo e terceiro instante. Qual será a sua velocidade e quais serão as suas posições em cada um desses instantes subsequentes, primeiro, segundo e terceiro? Para responder essa pergunta e analisá-la fisicamente, representaremos a altura como sendo o eixo Y. O eixo X ficará, por fins práticos da disciplina, associado ao eixo do deslocamento horizontal. Para o eixo Y, na vertical, e a vertical aumenta a altura dos objetos de baixo para cima. A linha do crescimento é da superfície para cima. As informações iniciais que tem-se é que os objetos foram soltos desde as mãos da pessoa e essa altura é considerada como sendo 0 metros, com a velocidade do repouso 0 metros por segundo, e se diz que acelerou para baixo com uma taxa de 9,80 metros por segundo ao quadrado. Quando se diz para baixo, fisicamente haverá que representar essa informação mediante esse sinal negativo. Está dizendo que os objetos cairão cada vez mais rápido, mas caindo significa para baixo. E nesse caso o sinal negativo faz alusão a essa intuição e a essa ideia dos objetos irem caindo e, portanto, diminuir a sua altura. A altura em função do tempo. Poderemos usar a segunda equação da cinemática, onde expressa-se a posição do objeto em relação à sua posição inicial, nesse caso a altura em função da altura inicial, da velocidade inicial e da aceleração. Mas sabendo que a altura e velocidade inicial são nulas, se dirá que a sua altura em função do tempo é equivalente a metade da gravidade vezes o tempo ao quadrado, ou seja, a altura proporcional ao tempo ao quadrado. Substituindo os valores, obtém-se que a altura diminui à medida que o tempo avança. De fato, esse negativo nos dirá que o objeto estará caindo, atingindo alturas inferiores àquela altura na qual foi solto. E avaliando no primeiro instante, lembrando-lhes que o primeiro instante é 1 segundo e simbolizando esse primeiro instante com esse subíndice 1, a sua altura nesse primeiro instante, considerando esse segundo ao quadrado, onde as unidades ver-se afetadas agora serão unidades de segundo ao quadrado, simplificando com segundos ao quadrado, unidades completas de metros, ou seja, estará numa posição por embaixo da altura inicial de 4,90 metros. No segundo instante, 2 segundos ao quadrado, ou seja, 4 segundos ao quadrado, com uma posição por embaixo da altura inicial de menos 19,60 metros. E no terceiro instante, 3 segundos ao quadrado, 9 segundos ao quadrado, equivalente a uma altura por embaixo de onde foi solto, de menos 44,10 metros, onde o deslocamento da posição 2 em relação à posição do primeiro instante, a diferença de alturas será de menos 14,7 metros, ou seja, que na posição do segundo instante o objeto está por embaixo do primeiro instante a 14,7 metros. E o terceiro em relação ao segundo se dirá que aumentou esse espaçamento, ou seja, estará em uma posição bem inferior, maior, menos 24,5, mais embaixo. Representando a altura em função do tempo, nesse gráfico para o primeiro instante, 0 segundos, para o instante inicial, 0 segundos, para o primeiro instante, segundo e terceiro, observa-se o afastamento entre os instantes consecutivos. No gráfico, resulta fácil de vê-lo, mas também resulta fácil vê-lo representando
nessa linha vertical, onde a posição inicial estava aqui, no primeiro instante, no segundo e a sua posição no terceiro instante. Uma vez obtida a expressão da posição em função do tempo, podemos representar não somente do 0 ao terceiro segundo, mas do 0 até o 10º segundo. Quais serão as suas posições nos segundos intermediários até o 10º segundo? Nesse gráfico, observa-se essa curva. E essa curva está associada com o tempo ao quadrado, sendo negativo, ou seja, está diminuindo a sua altura, cada vez mais por embaixo da posição inicial, da altura inicial na qual o objeto foi solto. E esse afastamento entre objetos, ou entre instantes consecutivos, irá se aumentando à medida que o tempo transcorre. Esse comportamento é um registro, basicamente, do acréscimo quadrático em relação ao tempo, ou seja, que a altura aumentará proporcional ao tempo ao quadrado. E a velocidade, como poder representá-la? Nessa animação, observa-se que inicialmente estava devagar, mas à medida que avança o tempo, transcorre distâncias super rápido. Desloca-se muito rápido. Como determinar a velocidade em função do tempo? Para aquilo usaremos a primeira expressão da cinemática, onde a velocidade que expressa-se em função da velocidade inicial, a aceleração e o tempo. Se a velocidade inicial é nula, então a velocidade em função do tempo será proporcional ao tempo vezes a gravidade. E, substituindo os valores, a velocidade em função do tempo será negativa. Por quê? Basicamente, a interpretação física é que o objeto cai e cada vez irá mais rápido para baixo. E dizer para baixo significa esse sinal negativo, fazendo alusão que irá em queda e apontando seu movimento para baixo, contrário ao eixo y de altura, onde a altura aumenta da superfície para cima. Avaliando no primeiro instante, por 1 segundo, segundos corta com segundos ao quadrado, mas simplesmente uma potência, temos unidades de metros por segundo, ou seja, irá uma velocidade para baixo de 9,80. No segundo instante, o dobro do anterior, e no terceiro instante, o triplo do inicial, onde a diferença de velocidade entre instantes consecutivos é exatamente 9,80 mais rápido, mas para baixo, e do terceiro em relação ao segundo, igualmente 9,80 de metros por segundo, aumentando, mas também para baixo. E esse valor de 9,80 está associado basicamente ao valor da gravidade, pois a aceleração está associada ou implica a aceleração implica a mudança de velocidade. Nesse caso, entre instantes consecutivos, a mudança é exatamente o valor da gravidade, mas com unidades de mudança, nesse caso, metros por segundo, e não unidades da aceleração, de metros por segundo ao quadrado. Graficamente, representando os pontos nos quais o objeto está, as suas posições em altura, para o gráfico da velocidade em função do tempo, no instante inicial, no primeiro, segundo e terceiro instante, observa-se que a sua velocidade aumenta, mas aumenta a passos ou dá acréscimos para baixo com o mesmo valor. E se fosse graficado de 0 a 10 segundos, esse comportamento de aumento e decréscimo, considerando o negativo, pois cada vez irá mais rápido para baixo, é proporcional ao tempo, um comportamento linear, proporcional ao tempo, a primeira potência. Por mais que esteja se afastando os objetos, ou entre posições consecutivas o objeto em queda livre, a sua velocidade aumenta proporcional ao tempo de queda. Nesse problema tem uma pessoa que deseja salvar-se pulando de um prédio. Tem a rede dos bombeiros e será amortecida sua queda com essa rede. É o fundamento do exercício número 11. Uma pessoa se joga desde uma janela de um quarto andar a 15 metros acima de uma rede dos bombeiros. Então, da rede desse aro grandão que tem a rede, 15 metros para cima está a janela. Ao cair, a rede estica-se 1 metro com relação a essa altura, profundiza-se ou diminui a sua altura 1 metro para baixo em relação à altura desse aro grandão que é a rede.
até que a pessoa possa estar em repouso e salvar-se e amortecer a sua queda, ou até que a pessoa esteja em repouso. Supondo uma desaceleração constante, determinar seu valor, o valor da desaceleração justamente aqui nessa parte do problema. E B, como faria mais segura a queda sobre a rede? É dizer, gerar uma desaceleração maior ou uma desaceleração menor. Vamos a resolver, analisar esse problema com base a dois fenômenos que aparentemente estão deslocados ou dispersos, mas que servirão para caracterizar a queda completa dessa pessoa. Inicialmente se diz que a pessoa não pula, não dá um pulo para cima, também não se joga com vontade, simplesmente se deixa cair com uma velocidade inicial nula, implicando que está apresentando uma queda livre ao longo dos 15 metros e posteriormente uma desaceleração com bases à rede dos bombeiros. Começaremos o problema analisando a queda livre e, por segunda parte, o amortecimento associado à rede dos bombeiros. Se inicialmente dizemos que a altura inicial foi 0 metros, a altura da janela, e a altura final será 15 metros por embaixo da altura da janela, onde a velocidade inicial da pessoa para salvar-se não se joga com vontade, também não dá um pulo como se fosse um trampolim, simplesmente deixou-se cair com uma velocidade em repouso e uma aceleração para baixo de 9,80 metros por segundo ao quadrado. A velocidade na queda livre em relação a esse deslocamento, pois não tem-se informação alguma temporal, portanto não sabe-se o tempo que durará caindo, mas se conhece seu deslocamento, a expressão terceira da cinemática nos poderá servir para expressar a mudança de velocidade, com base a esse deslocamento. Mas o deslocamento é na vertical, não tem problemas. É na vertical, esse deslocamento, mudanças de altura, altura final menos altura inicial, a velocidade inicial no eixo da altura, no eixo y, é zero inicialmente, e a velocidade final, qual será a sua velocidade atingida numa micronésima de segundo antes de atingir ou cutucar a rede dos bombeiros. Sabendo que esse elemento é nulo, podemos calcular o módulo da velocidade com a qual atingirá a rede dos bombeiros, sendo associada e removendo a raiz quadrada daqui e aplicando a raiz quadrada lá para eliminar a potência 2, sendo associado o módulo da velocidade a raiz quadrada de 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Será o próprio radicando. Substituindo os valores, não terá problema algum que o deslocamento seja negativo. Bom, sabe-se que as raízes quadradas de números negativos são impossíveis de expressá-las nos reais, mas a aceleração, por ser negativa, negativo e negativo, torna-se positivo, e a raiz quadrada desse número obtido é equivalente à velocidade do seu módulo, de 17,14 metros por segundo. Será a velocidade com a qual atinge a rede. E após atingir a rede, acontecerá o segundo fenômeno, o segundo processo, o amortecimento. Nesse segundo processo, a velocidade com a qual atinge a rede é a velocidade final do primeiro, nesse caso, de 17,14 metros por segundo. E reduzirá a sua velocidade, pois a rede estica-se até parar a pessoa, ou até atingir uma velocidade de 0 metros por segundo. Segundo o problema, a rede estica-se 1 metro. Qual deverá ser a sua desaceleração? A grande incógnita do problema. A desaceleração igualmente poder-se calcular com base à terceira expressão da cinemática, pois não tem-se informação temporal. Nesse caso, a mudança de velocidade, a final, ao quadrado, a inicial com a qual atingiu a rede, 2 vezes o deslocamento da aceleração que está aqui. Conhecemos essa informação, conhecemos o 2, conhecemos a velocidade com a qual atingiu a rede e a velocidade com a qual parará na rede, 0 metros por segundo. A ideia será expressar a aceleração, sendo esse primeiro elemento nulo, e isolando a aceleração, passando essa velocidade esquerda, dividindo por 2 vezes o deslocamento. Tem-se que, quando substituir-se os valores, resulta ser negativa. Pois sim, por ser uma desaceleração, significa fisicamente uma aceleração negativa. Reduziu a velocidade do objeto, nesse caso da pessoa.
uma desaceleração equivalente a, ou uma aceleração negativa de 147,0 metros por segundo ao quadrado. Será grande? Será pequena? Podemos compará-la. Mas como fazer, e responder à pergunta B, como fazer a rede mais segura? Com uma aceleração maior ou uma aceleração menor? Para aquilo, comecemos fazendo o raciocínio mediante a expressão última da aceleração, que dependerá proporcional à velocidade com a qual atinge a rede, mas a velocidade não podemos mudá-la, pois a pessoa cai aos 15 metros e é a velocidade atingida após a queda dos 15 metros. O que sim se pode mudar é o alongamento da rede. Poderia ser 1 metro, ou poderia ser mais, ou poderia ser menos. Quando substitui-se os valores da velocidade, tem-se esse elemento de velocidade nas unidades ao quadrado, mas dependerá a aceleração desse deslocamento, dessa esticada da rede. Para entender essa desaceleração, podemos começar fazendo a substituição de alguns valores específicos para esse alongamento. Se o alongamento fosse de 1/10 de metro, ou seja, 10 centímetros, a desaceleração será grande, 1470 metros por segundo ao quadrado. Mas quantas vezes maior que a gravidade? Do valor de 9,80, quantas vezes a mais? Ou seja, para uma interpretação mais palpável, mais cotidiana, a pessoa experimentará uma desaceleração equivalente a 150 vezes a gravidade. Bastante esmagadora. Se fosse um alongamento de meio metro, uma desaceleração de 30 vezes a gravidade. De 1 metro, como foi o problema, 15 vezes a gravidade. E se a rede aumentasse, se pudesse esticar ainda mais, 2 metros, 7,5 o valor da gravidade, e se fosse 5 metros, simplesmente um valor pequeno, 3 vezes a gravidade. Isso explica porque, para fazer as redes dos bombeiros ou as redes e suportar as quedas dos malabaristas, das pessoas dos circos, tem-se redes que alongam-se bastante para amortecer e fazer que a pessoa experimente uma desaceleração não esmagadora em relação a essa, pois ter uma rede que simplesmente estica-se 10 centímetros é quase a mesma informação, quase o mesmo fenômeno que cair sobre a passarela, morrer nessa queda. Se me faço entender, despeço por último que cada processo é analisado nessa aula. Façam uma pausa no vídeo, façam anotações, recapitulem ou voltem no vídeo e dessa forma faremos o entendimento muito mais fácil. Sendo assim, no dia de hoje finalizarei e nos veremos numa próxima aula.